Olha só, a notícia que pegou todo mundo de surpresa foi o Fernando Diniz. Ele é o novo treinador interino da seleção brasileira. Quem conta melhor essa história pra gente é o Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Aos 49 anos, Fernando Diniz terá grande oportunidade na carreira de treinador, mesmo que para ocupar um cargo interino. Sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu. É um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense, e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante e fazer o que dê certo. A CBF já dá como certa a contratação de Carlo Ancelotti quando o italiano deixar o Real Madrid, o que deve acontecer no meio do ano que vem. Na minha opinião, de todos os envolvidos nessa história, o primeiro a sorrir, claro, é o Fernando Diniz, que coloca um plus no seu currículo, coloca na sua bagagem e experiência a seleção brasileira. Gente, na minha opinião, vocês sabem como a seleção e a Copa do Mundo é régua para as minhas opiniões sempre. Então, para o Fernando Diniz vai ser um up, com certeza. Então quanto se ele ganhar uma Libertadores com o Flu ou qualquer outra competição. Para a seleção brasileira também é bom, porque para essa coisa de vai ficar sem treinador no tempo do Ancelotti. E nós aqui já temos um consenso de que a nossa opinião é de que o Ancelotti hoje é a melhor opção para a seleção brasileira. Mas vamos olhar o todo? A torcida do Flu tá feliz com isso? Vai passar aquela sensação pro torcedor tricolor assim, ele tá dividindo forças, no momento em que o Fluminense patina nas competições? Outra, as outras torcidas, o pensamento clubista do torcedor, isso pode ser o último dos pontos, mas isso vai acontecer numa convocação do Diniz, em que o Palmeiras vai encontrar o Fluminense, vamos dizer, e ele convoca o Veiga e não convoca ninguém do Fluminense, e a gente sabe que a data FIFA não é tão respiro assim. Olha aí, tá desfalcando o Palmeiras para ajudar o Fluminense. Vai ter essa leitura também sendo feita pelos outros torcedores. Eu não sei se eu gosto de misturar um cara com um clube e um cara com a seleção brasileira. Sua opinião, Vene Casagrande? Bom, concordo com você. Acho que nessa história toda vai ser bom para o Fernando Diniz, que vai ter aí um up na carreira dele, para a seleção brasileira, que de fato vai ter um bom treinador, e quem sai perdendo nessa história é o Fluminense. Antes do programa até vi a entrevista coletiva do presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, e ele dando certeza, ele falando para o torcedor tricolor que isso não vai atrapalhar o desempenho do time. Claro que ele Desculpa, vai falar Mário, você não tem como garantir isso para o torcedor tricolor, não tem como mesmo. Como que não vai atrapalhar, sendo que quando o Fernando Diniz estiver com a seleção brasileira, não vai ter ninguém para comandar ali? Óbvio, vai ter uma pessoa, mas não vai ter o Fernando Diniz durante a data FIFA, que é um período importante para você treinar. E outra, é assim, é humanamente impossível você, um treinador de um clube e também um treinador de seleção brasileira, você conseguir dar o mesmo foco nesses dois clubes. É impossível, nessas duas instituições. É muito difícil. Óbvio que em determinado momento o Fluminense será prejudicado por conta disso. Então, assim, acho que nessa história toda o prejudicado é o Fluminense. E a minha opinião é o seguinte, o Fluminense só está aceitando isso porque aconteceu o seguinte, isso é opinião, não é informação. A CBF procurou o Fernando Diniz topou o projeto, o Diniz procurou a diretoria do Fluminense e falou, olha só, eu vou topar. E aí o Fluminense se viu numa sinuca de bico. Falou, opa, ou eu perco meu treinador agora, ou eu aceito dividir meu treinador com a seleção brasileira. O que é pior no cenário todo? Você perder agora. Porque se perde o treinador agora, você tem que ir ao mercado, buscar um novo treinador, começar uma nova metodologia de trabalho no meio da temporada, no momento que o time está em queda. Então, por conta disso, o Fluminense acabou aceitando, porque sabe que seria muito pior você perder o Fernando Diniz para a seleção brasileira e ter que contratar um novo treinador. Você, Lucas Pedrosa? Acho tudo isso uma aberração. Aberração para todos os lados. Tanto para a CBF quanto para o Fluminense. Gente, eu acho que quem tem a oportunidade de conversar, ou talvez tanto com jogadores quanto com os treinadores, pessoas que trabalham no meio do futebol, sabem a complexidade que é você ser um treinador de uma equipe grande como é o Fluminense ou de uma seleção brasileira enorme como é a seleção brasileira. Então, o Fernando Diniz, ele além de focar no Fluminense, observar os adversários, ver jogos dos adversários, analisar seus adversários, conseguir criar táticas para isso dentro do Fluminense, ele vai ter que ficar assistindo jogos dos jogadores brasileiros pelo mundo, em vários horários diferentes, em momentos que ele vai precisar para fazer a convocação da seleção brasileira. Isso, desculpa, Fernanda, eu entendo como humanamente impossível no momento que a gente vive do futebol hoje, onde o estudo é completamente essencial para tudo que você faz na vida. E aí eu vou para outro ponto, que aí você falou assim, isso pode ficar para depois. Não, isso não pode ficar para depois. Conflito de interesse.
conflito de interesse. E eu nem acredito que o Fernando Diniz, como pessoa, vá convocar Claro alguém que para não, prejudicar claro outro clube. que não. Nada disso. Mas Mas é impossível você não pensar que, obviamente, a torcida e os outros clubes vão reclamar se tiverem jogadores convocados. O problema não é o torcedor questionar. O problema é o dirigente de um clube questionar. Porque o torcedor ele tem o direito de questionar nas redes sociais. O problema é o seguinte, o Pedrosa, dirigente do Vasco, vai chegar lá na CBF e vem cá, por que ele está fazendo isso? E, de fato, eu estou com o Pedrosa. É um conflito de interesse, sim. Mas é uma leitura que muitos torcedores vão fazer, Pedro. Não é só torcedor, não. É conflito de interesse. O Fluminense vai jogar contra o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Se tiver convocação da seleção brasileira e ele convocar gente do Flamengo e convocar menos do Fluminense, o que acontece? Vai acontecer Então isso. pronto, gente. Então isso tudo é uma aberração. Adoro o Fernando Diniz, adoro o Ancelotti. Tem nada contra a CBF, apesar dessas situações para mim serem aberrações, mas isso é um desrespeito com o Fluminense e eu também não acho que é legal para a seleção brasileira. Hoje, a minha sensação é de quem tem técnico interino é o Fluminense. Essa é a minha sensação. Porque a gente passa... E ele vai com a comissão toda Eu não sei se dele, vocês Veneno. perceberam na nota oficial do Fluminense que eles tentam justificar ainda, dizendo que o Fluminense será... como que eles usaram a palavra? Eu não lembro qual palavra eles utilizaram. Mas eles deram a entender que a CBF vai pagar o Fluminense por conta disso. Ou Compensação seja, tem a financeira. compensação financeira, meio que para agradar a torcida do Fluminense. Acho que mesmo assim, mesmo tendo compensação financeira, se a gente for olhar o lado esportivo, não vale a pena pro Pergunta ao Fluminense. tricolor hoje, o torcedor, se ele está mais preocupado numa compensação financeira ou numa Libertadores. Não, eu falo Pergunta pela isso gente. pra eles. Assim, Eles na vão boa. com certeza responder A a gente segunda trabalha opção. com futebol. A gente tenta ao máximo assistir a todos os jogos para poder comentar Sim. aqui. Eu, pelo menos, do futebol carioca, eu tento assistir todos e, graças a Deus, estou conseguindo. Agora, futebol internacional, gente, é muito difícil. E o muita Fluminense, como treinador do Fernando Diniz, como que ele vai fazer isso? Ele sendo treinador da seleção brasileira Não, do e não é só Fluminense. assistir ao jogo. Você tem que estar a par de números. Hoje o futebol é muito embasado em números, em scouts, em análises. Claro que a gente tem uma comissão e que é a comissão que vai entregar esses números. Mas, como o Pedrosa disse, humanamente, não dá. Mas sabe qual é o problema? A sensação que a dá... comissão também vai dividir cargo. Então, como que faz exatamente. isso? Aí isso, pro tamanho do Fluminense, pro tamanho da seleção brasileira, é o ideal? É Não. óbvio que não. Não é o óbvio que ideal. não. Eu também não acho Ponto. que é o ideal. E assim, eu até entendo o Mário Bittencourt, porque ele formou o Fluminense em 2023 Sim. para ser treinado pelo Diniz, inclusive até implantação em relação à categoria de base e etc. Aí você pensa, porra, eu prefiro ter esse cara aqui durante o tempo do Campeonato Brasileiro, das competições, e perder ele na data FIFA, ou trazer um outro treinador com outra metodologia. Eu até entendo esse lado, só que não dá, por exemplo, para ele comparar com outras situações que aconteceram nos anos 90, no começo dos anos 2000, porque o futebol é completamente outro. Gente, esquece futebol de 20 Aconteceu uma anos vez com o atrás. Luxemburgo, É com a galera do completamente outro. Hoje a dedicação tem que ser intensa em um objetivo só. Você dividir o Fluminense com a seleção brasileira, desculpa, repito, adoro o Fernando Diniz. Não vejo como ideal. Eu acho que poderia... Qual é o próximo ter- jogo do Fluminense? Internacional no final de semana. É isso? Isso. Enfim, no próximo jogo, se o Fluminense É perder, jogar mal, eu já sei qual será a reação da torcida. Ah, já tá pensando na seleção brasileira. E assim será. Mas é o Cara, parece que estão brincando com o torcedor do Fluminense. Pensa só nos jogadores. Olha, a gente tem 10 dias aqui para treinar a data FIFA. A nossa situação dentro do Campeonato Brasileiro não tá tão boa. Vamos pegar esses 10 dias aqui como equipe, o Felipe Melo, o Marcelo, o Ganso, o Cano, e vamos treinar, vamos criar um Não, pacto mas o aqui. Mário deu a entender, sabe o quê? Que durante a data FIFA pode dar folga. É isso, então assim, que negócio É é esse, sério, cara? ele falou isso na coletiva. Como é que você leva isso a sério? Se eu fosse jogador de futebol, eu ia falar, ué, meu treinador tá lá na seleção brasileira, por que ele tá lá na seleção brasileira e eu vou me empenhar aqui se meu chefe tá lá? O meu chefe tá lá e eu converso com o jogador? Ah, esse cara tá com a Olha, cabeça tem uma outro sonora, ponto tem uma também da sonora. CBF que a gente tem que discordar e eu tenho certeza que o Pedrosa vai concordar A comigo gente depois nessa. vai pra sonora. O presidente da CBF diz que o estilo de jogo do Fernando Diniz é bem parecido Tem com o nada a estilo ver. de jogo do Ancelotti. Nada a ver. Não tem nada a Nada a ver. ver. Não tem como justificar Nada isso. a ver. É impossível. São jogos totalmente diferentes. Tem sonora do presidente do Fluminense, cadê? E eu tenho certeza que se esse tema estivesse sendo discutido assim que acabou a final do Campeonato Carioca, ou no dia seguinte da vitória de 5-1 sobre o River Plate, muitas pessoas talvez estivessem tendo a opinião diferente do que estão tendo hoje, de que, teoricamente, a gente estaria dividindo a atenção ou o trabalho onde nada disso vai acontecer. Enfim, isso não é justificativa para nada, mas apenas para dizer que tudo isso a gente pensou em não prejudicar o Fluminense. Eu posso garantir aos nossos torcedores que nós não vamos prejudicar o Fluminense em momento nenhum. Mas, repito, Mário, você não pode garantir
para o torcedor pode. tricolor que isso não afetará o desempenho do time durante a temporada. E é óbvio que vai afetar, repito, é muito difícil um treinador compartilhar o mesmo cargo, seleção brasileira, um cargo extremamente difícil de gerenciar, com um cargo de técnico do Fluminense. Ponto, não tem como. Põe aqui